Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis para estarem com ele e para serem enviados com autoridade. Nesse retiro, queremos continuar contemplando esse chamado que nos foi feito para estarmos com Jesus, e agora vamos olhar mais o lado de sermos enviados por ele com autoridade, com poder. Esse chamado não foi apenas para uma função, mas para uma amizade profunda e configuradora, que São João Paulo II disse, inclusive no Brasil, né, naquela ordenação no Rio de Janeiro, em 1980, a mudança que acontece na ordenação é uma mudança ontológica, ou seja, no nosso ser. Nós somos uma pessoa até a ordenação e outra a partir da ordenação. É a mudança no nosso ser. Eu queria agora, então, convidá-los a refletirmos um pouquinho sobre o nosso sacerdócio. Bento XVI, em várias homilias da Quinta-feira Santa, né, ele aproveitava para falar sobre o sacerdócio. Não é sempre o Papa faz isso, mas ele deu muito enfoque sobre o rito da ordenação, né, o significado dos paramentos, em algum momento vamos ver também. E numa dessas homilias ele diz assim, que a gente deve voltar a esse momento, a fim de que a vida cotidiana não desperdice o que é grande e misterioso. Temos necessidade desta lembrança específica. Precisamos regressar à hora em que ele impôs as suas mãos sobre nós e nos tornou partícipes deste mistério. No futuro, deveis voltar sempre a este momento, a este gesto, que nada tem de mágico. As pessoas perguntam, né, o que aconteceu na hora, como é que foi? Não tem nada de mágico, mas é tão rico de mistério, porque aqui se encontra a origem da nossa nova missão, né? Alguns estão há um mês desse dia, não é? Hoje, né? Como é que se fala? Primeiro mêsversário, né? Hein? É isso aí, ainda tem um cheirinho de santos óleos pairando por aqui ainda, não é? E alguns mais anos, outros mais, né? Mas é importante sempre voltar a esse momento. Não sei se vocês conhecem aquele filme I Confess, em português chama A Tortura do Silêncio, de Hitchcock, né, sobre o sigilo da confissão. É espetacular. É um filme muito antigo, né, mas muito bonito, né? O padre que fica preso pelo sigilo da confissão, né, e vai ter que assumir todas as consequências, né, do sigilo, mas sem contar o filme, porque se alguém depois quiser ver, para não perder a graça, tem um determinado momento que o padre fica desesperado, porque tudo indica que ele vai ser preso, né? Então ele começa a entrar em crise. E o que ele faz? Ele vai à catedral onde ele foi ordenado. E lá ele recobra as suas forças para continuar. Então é o que Bento XVI diz aqui para a gente, não é? Voltar a esse momento, voltar àquele momento em que a nossa vida foi transformada, não é? Eu queria, então, nessa reflexão, primeiro, a gente repassar um pouquinho a teologia do nosso sacerdócio. Pode ser talvez um pouco repetitivo, mas acho que é interessante recordar, né, um pouco a teologia do sacerdócio, e aí eu vou seguir um pouco uma meditação de Dom Columba Marmion, no livro Jesus Cristo, Ideal do Sacerdote, né? Então, primeiro ponto, né, qual é a essência do sacerdócio? A carta aos Hebreus, no capítulo 5, diz assim: todo pontífice, ou todo sacerdote, é tomado do meio dos homens e constituído a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Eis aí a nossa história, não é? Tomado dentre os homens. Nós temos uma história, né? Temos nossos pais, a nossa comunidade de origem, os planos que tínhamos, nossos parentes, né? Que no dia da ordenação podiam falar cheio de orgulho: é meu irmão, é meu primo, né? É da minha família, é da minha terra, né? Tomado
dentre os homens. Nós somos tomados, retirados, né, escolhidos por Deus. E, ao mesmo tempo, Deus toma, depois ele devolve, né, tomados dentre os homens, e depois fomos constituídos a favor dos homens. Quem dá um padre para Deus sai ganhando, porque dá um homem e recebe um padre de volta, né? A humanidade recebe alguém que vai estar a favor dela, né? Constituído a favor dos homens. Para quê? Aqui que a gente não pode se perder também, né? Nas coisas que se referem a Deus. É isso que o povo espera de nós, né? Naquilo que se refere a Deus. Constituído a favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, a essência do sacerdócio é essa mediação. Ele está no meio, entre Deus e a humanidade, né? Ou entre a humanidade e Deus. Não é? É a essência do sacerdócio. E isso, claro, vai se realizar na pessoa de Jesus. Né? Interessante que pontífice, a origem da palavra é pontem facere, aquele que faz a ponte, aquele que constrói ponte. Né? O padre, o sacerdote é essa ponte que liga a terra ao céu. Né? Como vai dizer Fulton Sheen, no livro O Sacerdote Não Se Pertence, o padre é a escada de Jacó, né, que está apoiada na terra, mas que vai até o céu. E é por ela que o céu se comunica com a terra. E como que se dá essa mediação em Jesus? E dito de outra forma, que horas que Jesus se tornou padre? Né? Que hora que Jesus se tornou sacerdote? Será que foi na cruz? Será que foi no batismo? Será que foi na ressurreição? Que horas, que momento Jesus se torna sacerdote? No momento da encarnação. Né? A ordenação sacerdotal de Jesus se dá no momento da ordenação. É nesse momento que Jesus foi consagrado, que ele recebeu uma unção, mas não uma unção externa. Qual é a unção de Jesus? É a união do Verbo divino com a natureza humana em Cristo. Né? O momento em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana, ali começa a existir, sim, podemos dizer isso, ali começa a existir Jesus, né? Deus feito homem. E é nesse momento que ele se torna sacerdote. Ou seja, Jesus é sacerdote por natureza. Não é? Ele, ao existir na humanidade, ele é sacerdote. A consagração de Jesus é a assunção da natureza humana pela natureza divina na única pessoa do Verbo. Não é? É nesse momento, então, que Jesus é sacerdote. E essa consagração foi confirmada quando Nossa Senhora pronunciou o seu sim. Né? Nesse momento, Cristo foi constituído mediador, pontífice eterno. E Jesus é o único que é propriamente o pontífice, porque para representar Deus, tinha que ser alguém que tivesse algo em comum com Deus. E para representar a humanidade, tinha que ser alguém que também tivesse algo em comum com a humanidade. E Jesus, exatamente, ele une os dois extremos. Né? O que ele faz tem valor infinito porque ele é Deus, mas, ao mesmo tempo, ele é homem verdadeiro, e por isso ele nos representa. Né? Ele, então, é aquele que faz a ponte. Ele é o pontifex, o pontífice. E, portanto, o único sacerdote que existe, não é? Sacerdote pleno, santo, inocente, é Jesus. Se perguntar, fizer aí uma estatística, né, que sempre sai, quantos sacerdotes há? Um. Não é? Muito fácil de fazer essa estatística. Um. Nós todos formamos um único sacerdócio. Né? O nosso é por participação, como vamos ver. Né? Todo sacerdócio na terra é participação do sacerdócio de Cristo. Né?
Nenhum poder sacerdotal é autônomo, deriva da única fonte que é Cristo. Não é? O mistério da anunciação revela a profundidade dessa consagração. O anjo diz a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. Então, é o Espírito Santo que realiza essa união da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a humanidade que começa a se formar no ventre de Maria. Então, a ordenação sacerdotal de Jesus foi no dia 25 de março do ano 0, né? Em qual endereço, qual catedral? Maria Santíssima. A catedral onde Jesus foi ordenado sacerdote é o coração puríssimo de Maria, o ventre santíssimo de Maria. Foi ali que ele se tornou sacerdote. Então, Jesus é um sacerdote mariano, né? A ordenação dele foi numa local mariano, né? Assim, Cristo é, desde o início, sacerdote e mediador. Agora, algo muito próprio de Jesus e que o distingue do Antigo Testamento, e por isso também Jesus não era da tribo sacerdotal. No Antigo Testamento, o sacerdote e a vítima eram distintos, né? O sacerdote oferecia dons, oferecia coisas, não é? No sacrifício de Cristo, é uma única coisa. São uma só coisa, não é? Jesus é, ao mesmo tempo, quem oferece e quem é oferecido. Ele é o sacerdote e a vítima. Essa é a grandeza singular do seu sacerdócio. Ele é o próprio Cordeiro, que, como pontífice, realiza o sacrifício perfeito no Calvário e na Eucaristia. Ele é sacerdote, hóstia e altar. Né? É tudo nele. A vítima não é diferente do sacerdote. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual também. Né? Quando Jesus na cruz vai dizer tudo está consumado, isso foi a consumação da sua entrega como vítima e o coroamento do seu sacerdócio. Por isso que ele fala, tudo está consumado. Né? Acabou a missa, né? Ide em paz, acabou a missa. Né? Tudo está consumado. Deus poderia salvar o mundo sem exigir expiação, mas em sua sabedoria decretou que a salvação viria pela cruz, como diz a carta aos Hebreus. Sem derramamento de sangue não há redenção. A redenção vem pelo derramamento do sangue de Cristo. Por isso, Cristo assumiu um corpo de vítima e se ofereceu por seus irmãos. Quais são os atos sacerdotais de Jesus? Os atos do seu sacerdócio? Nós vamos ver quatro atos sacerdotais. Claro que todos eles estão intimamente unidos. O primeiro ato sacerdotal é o que Jesus diz no momento da encarnação. Eis que venho. Ecce venio. O sacerdócio de Jesus, como vimos, teve início já no mistério da encarnação. Ao receber do Pai um corpo humano, Cristo se oferece imediatamente. Tu me deste um corpo, eis que venho, para fazer tua vontade. Esse primeiro movimento da sua alma, iluminada pela luz do Verbo, foi um ato profundo de religião, né? Um ato feito a Deus e um ato de amor. Jesus contempla a majestade divina, reconhece a gravidade do pecado e percebe que as antigas vítimas não bastavam para reparar a ofensa ao Pai. Não quisestes oblações nem vítimas, nem holocaustos pelos pecados. Faz menção a todos os sacrifícios antigos. Então eu disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, é o primeiro ato sacerdotal de Jesus, é o primeiro instante da sua existência, não é? A entrega ao Pai, desde o início. A vontade de glorificar o Pai e salvar a humanidade se enraiza no coração de Cristo desde o início e vai se manifestar durante toda a sua vida. Nesse momento, Cristo antecipa em sua alma os sofrimentos do Calvário e permanece firme na disposição de obedecer e se imolar. Né? Isso vai por toda a vida dele. Segundo ato do sacerdócio de Cristo, a última ceia. Nela,
Jesus realiza visivelmente um gesto sacerdotal por excelência. Ao tomar o pão e o vinho, pronuncia as palavras que não deixam dúvida: isto é meu corpo, que será entregue, este é o cálice do meu sangue, que será derramado. É um ato sacerdotal. Sobre as espécies eucarísticas, ele oferece ao Pai a sua vida, antecipando o sacrifício da cruz. Com essas palavras fica muito claro, né? O que ele faz ali está relacionado com a cruz. O corpo que será entregue, o sangue que será derramado. Interessante que nessa hora Jesus dá graças ao Pai, não é? Pronuncia a bênção de ação de graças, dá graças porque ele, como Deus, ele já vê os frutos da sua entrega. Como também no Salmo 21, que começa a louvar, o Messias que começa a louvar, porque ele já vê o fruto da sua entrega. Não é? A multidão dos fiéis que se alimentaria de seu corpo, os sacerdotes que celebrariam o seu sacrifício, os dons espirituais distribuídos pela sua mediação. Ele vê tudo isso e por isso ele dá graças ao Pai. A cruz não foi apenas um sofrimento. Sim, aí vamos para o terceiro ato, né? O sacrifício da cruz. Então, a encarnação, a ceia, o sacrifício da cruz. No Calvário, Jesus consuma o seu sacerdócio com o sacrifício supremo. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cada gesto seu tem valor infinito. Né? No hino, né, de Santo Tomás, Adoro te devote, tem uma estrofe, e Santo Tomás vai fazendo ali uns trocadilhos muito bonitos, né? Quando ele fala do pelicano, né? Pie pelicane iesu domine. Aí ele fala, vai fazendo trocadilho, me imundo, munda, me purifica, a mim que sou impuro, com o teu sangue, do qual una stilla, uma única gota, é capaz de salvar o mundo inteiro de todo o crime. Esse é o valor do sangue de Cristo. Uma única gota é capaz de salvar o mundo inteiro de todos os pecados. Cada gesto seu tem um valor infinito. A sua oblação foi motivada por obediência e amor e por isso tudo isso tem um valor infinito. A cruz não foi apenas um sofrimento físico, mas um ato consciente, interior, repleto de reverência, adoração e entrega. Essa entrega não só repara o pecado, mas merece todas as graças para a Igreja. Tudo nasce da cruz. Seus méritos são universais, pertencem a todos os que fazem parte de seu corpo místico. Os mistérios de Cristo são nossos mistérios, como vimos ontem, né? Por isso São Paulo exclama, ele me amou e se entregou por mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a missa é a atualização deste mistério. Mesma coisa, né? Quantos padres há? Um. Quantas missas há? Uma. A do Calvário, que não termina, né, até hoje, né? Que se atualiza com as nossas celebrações. Cada celebração é a renovação sacramental da oblação do Calvário. Aí a gente vê o valor da missa, né? Se tudo vem do Calvário, tudo passa pelo altar. Toda graça que Deus concede vem do sangue do Cordeiro. Então, o sacrifício supremo do Calvário. Quarto ato sacerdotal de Jesus, o sacerdócio celeste, né? O sacerdócio dele agora no céu. Depois da ascensão, Cristo exerce eternamente seu sacerdócio. Como diz a carta aos Hebreus, ele entrou de uma vez por todas no verdadeiro santuário. E lá ele é sacerdote para sempre, não é? Agora, como diz também a carta, não é? Está sempre vivo e intercede por nós. Ele intercede por nós e comunica os frutos da redenção. A liturgia celeste é a continuidade gloriosa da cruz, né? A cruz termina na liturgia celeste, né? Não tem aquele provérbio, né? Pela cruz, per crucem ad lucem, pela cruz à luz. O que começou no Calvário continua
na liturgia celeste. Na liturgia celeste estaremos todos unidos, e cada missa nos faz participar antecipadamente desta adoração eterna. Por isso, na missa sempre há referência aos anjos, aos santos, né, à liturgia celeste, porque é uma única liturgia. Pois bem, agora o nosso sacerdócio, que é a nossa participação, né, no sacerdócio de Cristo. A dignidade do sacerdote, e não vamos entender a dignidade que nos envaidece, né, mas aquilo que Deus realizou em nós, né, está profundamente ligada à sua assimilação a Cristo. Assimilação no sentido de assemelhar, né, se tornar semelhante a Cristo. Isso já começa no batismo. Vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todos os sacramentos nos configuram ao Senhor. Mas, de modo especial para o sacerdote, essa configuração inclui a investidura no sacerdócio de Cristo. Essa assimilação é misteriosa e profunda. A graça santificante e o caráter sacramental do batismo, da crisma e da ordem agem de maneira complementar. Então, são duas coisas, não é? A graça santificante e o caráter sacramental. A graça é princípio de vida e crescimento espiritual, né? O princípio, então, da santificação, a graça. E o caráter é uma marca espiritual permanente, né? É um sinal que consagra a pessoa a Cristo e a configura a Ele como discípulo, como soldado e como ministro, né? Então, é um selo, é uma marca. O caráter é mais do que um selo, é uma potestade espiritual que capacita para atuar em nome de Cristo. O batismo confere a todos os fiéis o início da participação no sacerdócio de Cristo, como? Permitindo-lhes unir-se espiritualmente à Eucaristia e oferecer suas ações como sacrifício. É o sacerdócio comum dos fiéis, não é? Por que eu posso participar, o fiel pode participar da missa, ele pode oferecer o seu sacrifício e unir a Cristo? Pelo batismo. Ele é membro de Cristo. O que ele faz é um membro de Cristo que está fazendo, né? A confirmação fortalece essa configuração, tornando o cristão um combatente da fé, com coragem para testemunhar o Evangelho. Mas é no sacramento da ordem que essa assimilação atinge a sua plenitude. Por isso que São João Paulo II, naquelas cartas que ele escrevia, né, aos sacerdotes na Quinta-feira Santa, em quase todas elas, ele repete algumas coisas, né? E uma delas é essa, a diferença do sacerdócio comum para o sacerdócio ministerial não é só de grau, não é só de intensidade, né? É mais do que isso, é uma diferença essencial. E por isso a necessidade do presbítero na igreja. Então, é no sacramento da ordem que essa assimilação atinge a sua plenitude. Pela imposição das mãos do bispo, o Espírito Santo desce sobre o eleito e o consagra como sacerdote. Ele recebe um poder sobrenatural. Interessante, um poder sobre o corpo real de Cristo, como também sobre o seu corpo místico. O padre tem o poder sobre o corpo, digamos assim, físico e místico de Cristo, né? Isto é o meu corpo, poder sobre o corpo físico de Cristo, né? Quando ele batiza alguém, quando ele perdoa, né, ele está perdoando um membro de Cristo, poder sobre o corpo místico de Cristo, né? Ele torna-se mediador entre Deus e os homens. É isso que nós somos feitos na nossa ordenação. Fomos associados ao eterno, ao sumo e eterno sacerdote. O efeito principal da ordenação é o caráter sacerdotal, que é fonte de graças abundantes e princípio de uma marca eterna na nossa alma. Esse caráter concede ao sacerdote a capacidade de oferecer o sacrifício eucarístico e perdoar os pecados. Não como um simples instrumento, mas como alguém que age, e a expressão clássica, não é?
in persona Christi, né? Agimos na pessoa de Cristo. Tem aquele dito de Santo Agostinho. Esse acho que é de Santo Agostinho mesmo, né? Porque o que a gente fala de coisa que é de Santo Agostinho, que não é dele, né? Mas essa é, né? De umas homilias dele, né? Se Pedro batiza, é Cristo que batiza. Se Paulo batiza, é Cristo que batiza. Se Judas batiza, é Cristo que batiza. Não importa o padre que está celebrando o sacramento, é Cristo que age, né? Agimos na pessoa de Cristo. Vamos ver depois, Bento XVI diz que nós damos a ele, ou agimos no eu do próprio Jesus, né? Então, no dia da ordenação, ao prostrar-se diante do bispo e receber a imposição das mãos, o sacerdote se levanta transformado, configurado, e recebe esse selo divino, o marca para sempre o seu ser, uma mudança ontológica. 3 aspectos dessa assimilação a Jesus. Por que nos tornamos semelhantes a Ele? Primeiro, pela escolha divina, né? A eleição divina. O próprio Jesus falou, né? Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. O sacerdócio é um dom concedido pelo Pai, assim como Cristo foi feito sacerdote eterno pelo Pai, né? Então, a eleição divina é sempre um ato de amor misericordioso e pessoal. O chamado canônico, feito pelo bispo, né? Acolhido pelo bispo, confirma que essa vocação vem do alto. E aí vem a pergunta para nós, né? É uma escolha divina, foi Deus que chamou. E por que Deus nos chamou? Por que nos chamou um irmão nosso? Por que nós? Essa pergunta nós vamos ter que fazer diretamente a Jesus lá no céu, porque nós não temos a resposta, né? Por quê? Né? O grande mistério da nossa vocação. São João Paulo II reflete nisso no livro que exatamente tem esse nome, né? Dom e Mistério. É um livro também que todos nós devemos ler, né? É a autobiografia de São João Paulo II, né? Mas retratando o período do seu ministério presbiteral, né? Depois tem outros, como o bispo, que é Levantai-vos, vamos, né? E o último é Testemunho, esqueci, são 3, né? Depois dele como Papa, mas acho que o mais bonito, talvez para nós, né, seja esse Dom e Mistério, né? Onde ele conta toda a história do seminário clandestino, né, ordenação lá na cripta da catedral, e reflete sobre isso, né, Dom e Mistério. Então, essa escolha divina nos assemelha a Jesus. O que nos assemelha a Jesus também é esse poder sacerdotal, né? Poder, claro, que vai ser usado como serviço. O sacerdote se identifica com Cristo pelo poder sagrado. Não é um poder temporal, é um poder sagrado. Ele se torna mediador entre Deus e os homens. E terceiro ponto, terceiro aspecto dessa assimilação, a união da fraqueza humana com o poder divino. Como Jesus escondeu sua divindade sob a humanidade, também o sacerdote carrega em sua fragilidade humana o esplendor invisível do sacerdócio. Aquela passagem de São Paulo, né? Carregamos esse tesouro em vaso de barro. Aí é outro livro muito bom, né? Vaso de Argila, do Léo Treze. Muito bom também. É outro livro também. Quem não leu, está perdendo. Leia, não é? Porque é a confissão de um padre, né? É o próprio padre falando. Ele começa 6 horas da manhã e vai passando todo o dia dele, o que ele vai fazendo e refletindo sobre a sua vida, o seu dia a dia, né? Vaso de argila. E exatamente é isso, né? A fraqueza humana que traz em si essa grandeza divina. Dom Manuel Gonzalez, nos livros dele, fala que o padre se parece com a hóstia. A gente olha e vê a aparência de pão, mas ali está o próprio Deus. Então também nós, Jesus se esconde atrás da nossa fraqueza, né? Da fraqueza humana e das nossas próprias fragilidades. Então o sacerdote é um com Cristo,
é um escolhido. É mistério que exige fé, reverência e profunda humildade. A gente precisa, não é? Nós precisamos crer no nosso sacerdócio. Não é? Assim como a gente fala diante da Eucaristia, eu creio, também nós temos que crer no nosso sacerdócio. Não é? Agora, num sentido muito próprio, no poder que nós temos, né? Do que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes, quando a pessoa vem assim, com dificuldade de saber se foi perdoada ou não, eu gosto muito de falar assim, por que você acredita que Jesus está na Eucaristia? Aí a pessoa pensa um pouco, aí termina, porque o padre consagrou. Pronto. Por que você acredita que você foi perdoado? Porque o padre te falou, eu te absolvo dos teus pecados. Se você confessou, se você fez a sua parte, esqueça. Eu te perdoo dos teus pecados. Né? É a mesma fé que temos na presença real. É o mesmo poder de Cristo, né? Que ali consagra e na confissão perdoa. O pensamento do Papa Leão XIV, olhando esse lado do mistério que exige reverência e humildade, ele disse agora, numa das ordenações que ele já fez como Papa, peço-vos, com o coração de pai e pastor, esforcemo-nos todos por sermos sacerdotes credíveis e exemplares. Estamos conscientes dos limites da nossa natureza e o Senhor conhece-nos profundamente, mas recebemos uma graça extraordinária. Foi-nos confiado um tesouro precioso, do qual somos ministros, servidores, e ao servo pede-se fidelidade. Né? Então, ser conscientes deste grande dom que Deus nos concedeu. E agora, uma segunda parte, os sinais com os quais nós somos ordenados. Aqui, eu resumi algumas homilias do Papa Bento XVI, onde ele foi falando dos sinais da ordenação, os sinais com que fomos ordenados. Claro, o sinal principal, a imposição das mãos. E diz o Papa que o impor as mãos, né, significa pertença. Quando Deus impõe as mãos, ele está dizendo, você me pertence, você é meu. Né? Como quando a gente pega uma coisa e puxa para o nosso lado, né? É sinal de pertença, de tomar posse. Diz também Bento XVI que o impor as mãos significa proteção. Né? Quando algo vem na cabeça, na mesma hora a gente leva a mão, né? Ou vem em nossa direção, a gente estende as mãos para indica proteção, defesa. Tu estás sob a proteção das minhas mãos. Tu te encontras sob a proteção do meu coração. Diz mais Bento XVI, então, pertença, proteção de Deus, mergulho no amor de Deus. Tu estás conservado na palma da minha mão, como que Deus nos tem dentro da mão. Tu estás conservado na palma da minha mão. E é precisamente assim que te encontras na vastidão do meu amor. Permanece no espaço das minhas mãos e dá-me as tuas mãos. Então, ele diz, a imposição das mãos lembra que em toda a nossa vida também Deus nos guiava. Pertencemos a Ele, Ele nos protege. Continua o Papa, esse sinal resume todo um percurso existencial. Né? Aquele gesto ali significa toda a nossa vida. Uma vez, como aconteceu com os discípulos, encontramos o Senhor, ouvimos a sua palavra, segue-me. Talvez inicialmente o tenhamos seguido de maneira um pouco instável, olhando para trás e perguntando-nos se tal caminho era realmente o nosso. Né? E numa certa altura do caminho, talvez tenhamos vivido a experiência de Pedro, depois da pesca milagrosa. Talvez nos tenhamos assustado pela sua grandeza, pela enormidade da tarefa e pela insuficiência da nossa pobre pessoa. Talvez todos nós já tenhamos tido algum momento assim desse sobressalto, né? Do que significa o que nós somos. E talvez também tenhamos desejado dizer como São Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É tão bonito esse gesto de Pedro. Aliás, São Pedro dá um retiro, né? As atitudes de Pedro, né? Ele percebeu
que ali aconteceu algo que ia além do que um homem podia fazer, né? Que foi algo sobrenatural. E o milagre aconteceu onde? Na sua barca, nas suas redes, na sua mão. Quem tirou os peixes foi ele, né? Ele se percebeu envolvido em algo que era muito maior do que tudo aquilo que ele pudesse imaginar. E ele percebe a sua indignidade e manda Jesus embora, né? Jesus, sai do meu barco. E não porque ele não queria Jesus, né? Mas ele não se sentiu digno de ter Jesus ali. E aí Jesus, que já conhecia Pedro, calma, Pedro. Como dizia o Padre Léo, né? Calma, Pedrão, calma. Daqui em diante você vai ser pescador de homens. Ainda vamos passar muitas juntos, Pedro. Então, em seguida, com grande bondade, ele pegou-nos pela mão, atraiu-nos e nos disse: não tenhas medo, eu estou contigo. Eu não te deixo, mas tu também não me deixes. Né? Nos momentos difíceis, devemos nos lembrar de que o Senhor nos tem em suas mãos e tem as suas. Continua ainda Bento XVI. E certas vezes, com cada um de nós, talvez tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com Pedro, mais uma vez, quando caminhando sobre as águas, ao encontro do Senhor, repentinamente sentiu que a água não o sustentava e que estava prestes a afundar. E como Pedro, também nós bradamos: salva-me, Senhor. E ele agarrou-nos pela mão e atribuiu-nos um novo peso específico, a ligeireza que deriva da fé e nos atrai rumo ao alto. E depois estende-nos a mão que apoia e orienta. É ele que nos orienta. Então, o gesto da imposição das mãos, né? Pertença, proteção, mergulho em Deus, resumo de toda a nossa vida. Outro sinal da nossa ordenação, a unção das mãos. Por que precisamente as mãos? Pergunta Bento XVI. A mão do homem é o instrumento do seu agir, é o símbolo da sua capacidade de enfrentar o mundo, exatamente de o tomar pela mão. Né? A unção faz com que as nossas mãos sejam dele. O Senhor impôs suas mãos sobre nós, e agora ele fala: me dê as suas mãos, para que no mundo elas se tornem minhas. Ele deseja que elas não sejam mais instrumentos para tomar as coisas, os homens, o mundo para nós, mas ao contrário, que elas transmitam o seu toque divino, colocando-se ao serviço do seu amor. Então, por isso, as mãos significa todo o agir do ser humano. E elas são ungidas. O óleo, que sobretudo é o símbolo da misericórdia, Bento XVI associa, né, a etimologia das duas palavras. Eu confesso que eu não sei grego, né? É a palavra óleo e a palavra misericórdia. De fato, nos vários sacramentos, o óleo consagrado é sempre sinal da misericórdia de Deus. Por isso, a unção para o sacerdócio significa também a missão de levar a misericórdia de Deus aos homens. Na lâmpada da nossa vida, não deveria jamais faltar o óleo da misericórdia. Então, o óleo simboliza a misericórdia, o óleo simboliza, robustece para a luta, né? Também pertence ao simbolismo do óleo o fato de que ele robustece para enfrentar a luta. A luta do cristão não consiste no uso da violência, mas no fato de que estes estavam e ainda estão prontos a sofrer pelo bem, a sofrer por Cristo. O óleo também é o símbolo da alegria, não é? Quantas vezes isso sai na Sagrada Escritura? A alegria que é fruto do amor, e por isso Bento XVI diz: o óleo é o símbolo por excelência do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que nos unge. O óleo da alegria que foi derramado sobre Cristo e dele passa para nós é o Espírito Santo, o dom de amor que nos torna felizes, porque existimos, porque conhecemos Cristo e em nele conhecemos o verdadeiro Deus. É bom viver porque somos amados, diz Bento XVI. Duas consequências, já para irmos terminando,
da nossa ordenação. Já não vos chamo servos, mas amigos. Primeira consequência. Bento XVI diz que nessas palavras a gente poderia quase que ver a instituição do sacerdócio, quando Jesus diz aos apóstolos, né? Já não vos chamo servos, mas amigos. Ele nos faz amigos, confia-nos tudo, confia-nos a si mesmo, de tal modo que possamos falar com o seu eu, né? A gente, quando vai agir exatamente na pessoa de Cristo, nós falamos em nome dele: isto é o meu corpo, eu te perdoo, eu te batizo, né? Como nosso amigo, ele se coloca em nossas mãos. Ele colocou-se realmente nas nossas mãos. Todos os sinais da ordenação sacerdotal, em última análise, manifestam essa entrega, a imposição das mãos, no diaconato a entrega do livro da sua palavra, a entrega do cálice, com o qual nos transmite o seu mistério mais profundo e pessoal. De tudo isso faz parte também o poder de absolver, né? É muito bonita essa reflexão, né? Ele faz-nos participar, diz Bento XVI, inclusive na sua consciência, em relação à miséria do pecado e a toda obscuridade do mundo, enquanto coloca nas nossas mãos a chave para reabrir a porta da casa do Pai. Há coisas no mundo que só quem sabe é Cristo e um padre, não é? Os segredos mais profundos dos corações, quem sabe é Cristo e o sacerdote. Jesus confiou a nós o segredo das consciências. E isso é importante a gente ter muito, muito em conta, né? Lidar com isso, né? Como dizem os especialistas na confissão, né? Lembro de um padre que fez um curso em Roma e disse que lá falava assim: olha, a coisa é tão séria que é melhor nem falar assim: ah, fulano se confessou comigo. Claro que exagerando um pouco, né? Mas para a gente ter a consciência do que é o sigilo sacramental, né? Nem de longe a gente deve dizer nada que arranhe de alguma forma esse sigilo, né? Claro, não se trata de revelação direta, mas o perigo daquelas revelações indiretas, né? Quantas histórias tem disso, né? Tem aquela do padre muito emocionado, né? Fazendo 25 anos de padre, e na mesma paróquia, né? Então, ele muito emocionado lá no discurso de agradecimento. Aí ele falou: olha, eu vivi momentos tão bonitos aqui, tão marcantes, ainda me lembro da primeira confissão que eu atendi aqui, uma pessoa que estava traindo a esposa, nome, né? Mas, né? Aí foi acontecendo, falou o discurso, depois alguém chegou atrasado, né? E foi: eu queria pedir a palavra, porque eu devo muito ao padre, eu guardo uma coisa no meu coração, eu fui a primeira pessoa que confessou com ele aqui. Pronto. Não é? Revelação indireta, já era. Como, né? Aquela outra, essa não é verdade, não. Quer dizer, essa é menos verdade ainda, né? Diz que o padre chegou numa cidadezinha e tinha um padre lá há muitos anos, né? Aquele tempo que os padres ficavam anos e anos. Aí ele substituiu esse padre idoso e ele ia confessar, e as pessoas na cidade tinham inventado um código. O padre antigo já sabia. Quando havia traição, falava assim: padre, escorreguei na calçada. O padre já sabia, o antigo já sabia que inventaram esse código. Aí chega esse padre novo, as pessoas vêm confessar quais são os pecados. Ah, isso. Padre, eu escorreguei na calçada. E ele ouvia aquilo, não entendia nada, né? Mas, não vou perguntar, chegando aqui agora, né? Foi passando. E eu escorreguei na calçada. Mas ele fala: gente, isso não é pecado. Como assim? Aí um dia, depois de um tempo que ele estava lá, se encontrou com o prefeito, né? Aí o prefeito: seu padre, o senhor está aí, conta com a gente, precisar, nós estamos aí, né? Seu prefeito, foi bom encontrar com o senhor, porque tem uma situação nessa cidade para ser resolvida. Muitas pessoas me procuram e falam que escorregam na calçada. Vê se o senhor dá um jeito nisso. A sua esposa mesmo já falou comigo umas 3 vezes que ela escorregou na calçada. E aí, padre Wagner, como é que fica essa? Então, né? É o perigo, né? Uma coisa muito prática, né? Por exemplo, quando a gente precisa consultar sobre algo
da confissão, é sempre bom a gente consultar com um padre que não conhece onde a gente está, né? Porque, às vezes, se o padre está ali, né, convive, você leva, uma pessoa falou comigo, o padre já sabe quem que é, né? Se é alguém com quem ele está acostumado, né? Então, é algo que, claro, sem cair em exagero, ser até um pouquinho escrupuloso não vai fazer mal, né? Porque é o segredo das consciências, né? É algo muito, muito sagrado. Mas, olhando agora esse lado, né, até onde Cristo confiou em nós, né? Confiou-nos o segredo das consciências. Eu acho interessante porque, por exemplo, se eu tenho que partilhar uma coisa da minha vida, né, algo assim muito pessoal, em geral a gente vai procurar um amigo, né, alguém que vai me entender, né, que me conhece. E na confissão, às vezes, o que a pessoa quer é alguém que ela nunca viu, alguém que ela não conhece, porque ela sabe que ali não é o ser humano. Eu me lembro uma vez, isso eu posso falar porque não tem nenhum perigo de revelação, né? O padre mandou mensagem para mim, olha, tem uma pessoa querendo confessar, ele vai passar aí na cidade, mas ele não quer ser visto, não quer nem que você o veja. Eu falei, tudo bem, então pode falar que eu vou estar lá na igreja, lá dentro do confessionário, com um paninho fechado. Quando ele chegar, ele me chama lá. Não é? A pessoa tem esse direito também, não é? Mas o bonito é isso, a confiança depositada no ministro de Cristo que está ali. Né? É o próprio Jesus que está ali. Como é importante a gente ter essa consciência, né? E nesse momento poder curar as almas, né? Poder ajudar as pessoas naquele momento ali, né, do sacramento do perdão. Então, Cristo nos faz amigos. Por essa amizade devemos renovar todos os dias o nosso compromisso. Né? Então, primeira consequência, amizade com Cristo. E já para terminarmos, último ponto, configuração com Cristo. Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação? Quero, né? Quinta-feira Santa. Tal é a pergunta que depois desta homilia, diz Bento XVI, será dirigida singularmente a cada um de vós e a mim mesmo. Nela são pedidas, sobretudo, duas coisas: uma união íntima e uma configuração a Cristo. É interessante que em poucos segundos se dá a ordenação, né? O caráter sacerdotal é ali rapidinho, mas a alma sacerdotal vai ser formada a vida inteira. Por isso, os longos anos de seminário é para preparar a alma sacerdotal. Essa configuração a Cristo leva anos, né? Tanto no seminário como depois durante todo o ministério. Configuração. Uma superação de nós mesmos, uma renúncia àquilo que é exclusivamente nosso. Diz Bento XVI, que eu não me pergunte o que eu ganho com isso, mas sim, que posso eu doar a Ele, por Ele e aos outros. Termino com uma palavra de Leão XIV, não é? Que ele tem repetido muito. Vós sabeis como me comportei convosco durante todo este tempo, citando os Atos no capítulo 20. Conservemos essa expressão bem gravada no coração e vós sabeis como me comportei. A transparência da vida, vidas conhecidas, mais uma vez a expressão vidas legíveis, vidas credíveis. Permaneçamos no seio do povo de Deus para poder estar diante dele como testemunho credível. Juntos, reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, no seio de uma criação ferida. Ainda não somos perfeitos, mas é preciso ser credível. Perfeito dá para esperar, mas credível é para ontem. Deixai-vos atrair pelo chamamento do Mestre, para sentir e viver o amor da primeira hora, aquele que vos impeliu a fazer escolhas fortes e renúncias corajosas. E termino com uma oração que é praticamente resumida da carta de São João Paulo II, de 82. A carta é uma oração, né? Então, algumas frases desta carta.
ó Cristo, Senhor do cenáculo e do Calvário. Agradecemos em humildade pelo dom do sacerdócio ministerial, que através do Espírito Santo recebemos para servir à salvação humana na tua igreja. Imploramos, Senhor, pela contínua renovação do nosso sacerdócio, para que a cada dia possamos encontrar em nosso coração e confirmar com a nossa vida o sentido autêntico da nossa vocação sacerdotal. Fazei-nos fiéis a este dom gratuito, que ao mesmo tempo traz consigo grandes responsabilidades. Agradecemos por nos terdes configurado a vós, por confiar em nós, apesar das nossas fraquezas e limitações. Não permitais que pela nossa falta de fé ou pela nossa busca de conformismo com o mundo, contristemos o vosso Espírito, mas fortalecei-nos para viver em verdadeira caridade, seguindo o exemplo de amor paciente e benévolo que nos ensinastes. Por intercessão de Nossa Senhora, pedimos que o nosso sacerdócio seja renovado, que em nossos corações arda e cresça arda a certeza da nossa missão e vocação, e que nossa vida seja um contínuo serviço santo ao vosso reino. Cristo do cenáculo e do Calvário, acolhei-nos, santificai-nos novamente pelo mistério da Quinta-feira Santa. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.